Nossos conceitos cercam nossa cabeça como um ar denso que mascara tudo, inclusive o nosso próprio self, diminuindo muito a visibilidade. Usando o seu discernimento, você tenta enxergar além disso. Você domina este reino da vida mundana com a ajuda desse poder do discernimento. Você não é este corpo, nem a mente, nem o intelecto, nem a contemplação consciente. Você tem uma existência separada deles. Seu mestre lhe concedeu essa compreensão. No épico Ramayana, o rei Janaka existia além deste corpo. Sua filha era Sita, a natureza da paz. Na verdade, o seu próprio self é Janaka, o pai de todos, que está sempre além do corpo. Janaka, o self, concebeu tudo. Enquanto você dorme à noite, sua mente, seu intelecto, etc., dormem. Quando você acorda de manhã, o mundo também ganha vida. Isso significa que você é fundamental para a origem do mundo. No sono profundo, você não tem corpo e está em paz. Você é a personificação da paz. Sita, no épico Ramayana, passou a infância brincando com um arco que pertencia ao senhor Shiva. Ele é chamado de Dhanusha. Abre parênteses. Dhanusha, o Dana refere-se à riqueza. E Asha significa desejo. Fecha parênteses. Apesar de ela brincar com ele, ela não tem nenhum desejo pelo objeto. Em suma, você permanece em paz total quando não deseja a riqueza. O senhor Rama, que era herdeiro do trono, foi enviado por sua madrasta para a floresta, para viver 14 anos em exílio. O senhor Rama, o filho obediente, foi para a floresta com Sita, sua consorte, e seu irmão Lakshman. Seu pai desmaiou de aflição assim que Rama partiu para a floresta. Enquanto na floresta, Sita, filha do rei Janaka, viu um cervo dourado e passou a gostar imediatamente da pele do animal. Ela pediu para que o senhor Rama fosse atrás do cervo. Depois, ela enviou Lakshman em busca do senhor Rama. Enquanto os dois estavam fora, Ravana, o demônio rei de 10 cabeças, sequestrou Sita e a prendeu em Ashokavana. O senhor Rama a procurou por toda parte. Finalmente, com a ajuda de Sugriva, o macaco rei, ele atacou e matou Ravana e conseguiu trazer Sita de volta. O demônio rei tem a forma dos nossos 10 sentidos. Esse Ravana sequestrou nossa paz essencialmente porque desejamos possuir os tesouros que pertencem a ele. É o senhor Rama, na forma do nosso Atman, que traz de volta a nossa paz. Os 10 sentidos, ou Ravana, representam o nosso desejo por coisas materiais. Prakriti, na forma do nosso corpo, está em paz devido à união com o Self, ou Rama. Sita, a esposa do senhor Rama, e o nosso corpo têm uma origem comum. Ambos são feitos de pó. Sita é filha da Mãe Terra, de acordo com o épico Ramayana. Esse Prakriti, a combinação do corpo-mente, passa a gostar da pele do cervo. Aqui o demônio disfarçado de cervo dourado é uma metáfora para a ilusão disfarçada da riqueza mundana em todas as suas formas. Então, a busca por posses mundanas começa, e o eu, o self, ou Rama, deixa para trás Lakshman, o objetivo espiritual.
a fim de satisfazer o nosso desejo pelas coisas. Enquanto Rama continuar buscando a riqueza, ele se desviará do caminho espiritual e continuará exilado do seu próprio self. Prapant, em Marathi, significa vida doméstica ou aquilo que é mundano. Abre parênteses. Pra significa desconhecido e Panch se refere ao número 5. Fecha parênteses. No seu Prapant, ou vida mundana, você, o Eu Supremo, é importunado pelos 5 elementos desconhecidos que constituem o corpo. Para sacrificar o Prapant, ou aquilo que é mundano, é necessário abdicar deste corpo grosseiro. O corpo grosseiro é a primeira fortaleza. Mente, intelecto, contemplação consciente e ego são a segunda fortaleza. Esquecimento é a terceira. É a fortaleza da ignorância. A própria ignorância é jiva. E somente esse jiva ignorante é condenado ao renascimento. Aquele que percebe esse esquecimento é o quarto corpo, que tem a forma de conhecimento. É por isso que, de acordo com os ritos do funeral hindu, 4 pessoas carregam o cadáver até o crematório. Cada pessoa carrega simbolicamente um dos 4 corpos. Abandone a ideia de possuir qualquer coisa, assim como a ideia de que tudo que você obtém neste mundo material é seu. Você deve sempre ter ciência do fato de que, apesar de possuir os 4 corpos, o self real, o eu real, existe separadamente de todos os corpos. O corpo grosseiro, na forma de Ravana, os 10 sentidos, confinou Sita, a paz, a um lugar remoto, enquanto Rama, o eu, o self, a procura em Ashokavana, uma floresta de sofrimentos. Em suma, isso significa que, se o self busca paz nas indulgências mundanas, isso só causa sofrimento. O mundo não oferece paz. Portanto, vá até a Ashokavana, ou a negação dos sofrimentos, que é um estado além dos sofrimentos. Somente então Ravana, os 10 sentidos, é derrotado, e finalmente Rama conquista de volta Sita, ou a paz. Esforce-se de maneira sincera para obter aquilo que está tão próximo, mas que tanto se esquiva. É algo que está bem no seu interior, embaixo das regiões infernais, isto é, embaixo das 7 camadas de sangue, carne, pele, e etc. Tente alcançar aquilo em que é quase impossível encostar. Todos os Shrutis, Vedas, o intelecto e o resto do conhecimento mostram o caminho, mas suas tentativas de descobrir o seu próprio self são exaustivas. Isso acontece porque você é o self, o absoluto, então não é necessário buscar nem encontrar. Você é o self inexpressível, não manifesto, invisível, e, portanto, ele não é facilmente alcançável. Conhecer aquele que conhece todos é extremamente meritório. Em outras palavras, você deve conhecer e entender o self, que não é facilmente percebido. Disse que a pessoa que fez isso alcançou o conhecimento pelo discernimento. Apesar de não ser impossível, é extremamente difícil alcançar esse conhecimento. Gopal é a junção de Go e Pal. Go refere-se aos sentidos e Pal significa protetor. Então, a palavra significa protetor dos sentidos.
Quando os sentidos são protegidos ou controlados e entendidos, você alcança o estado de bem-aventurança que está além de qualquer outro estado. Brahma e o Atman são apenas nomes. Porém, a realidade final está além dos nomes. É por isso que ela é chamada de Parabrahman, aquilo que está além de Brahma. Sat, Chit, Ananda, o Self, o Eu, é a encarnação do conhecimento. Porém, o que está além desse conhecimento, a forma na qual estamos. Nós só conseguimos ver os céus ou a iluminação espiritual depois da nossa morte, ou seja, da morte do eu, ego. A ignorância e o conhecimento mencionados até agora são meros conceitos. Portanto, eles são apenas pensamentos e parte de um sonho. É preciso renunciar a eles. Somente então você alcança Vidnayan. Isso acontece porque Vidnayan, o conhecimento absoluto, está além do conhecimento. Adhyatma, ou a busca espiritual, é a junção de Adya e Atma. Adya significa primeiro ou inicial, e Atman se refere ao eu. O conhecimento é transmitido pelo discurso espiritual, no qual se enfatiza que o eu ou Atman é o principal de tudo. O rei da Charata foi amaldiçoado, mas sua situação difícil poderia ter sido evitada se ele tivesse escutado e seguido os discursos espirituais. É pela escuta que o conhecimento do Self é recebido. Um Gnani é a personificação do amor, e somente o amor é expresso pelos seus olhos. Shravana e Karna significam ouvido em Marathi. São sermões do mestre que você precisa escutar. Karna era um príncipe conhecido pela sua generosidade e pela sua caridade no épico Mahabharata. Use esse Karna generoso, essa capacidade de escutar sensatamente. Se você usar Karna com discernimento, você se beneficiará imensamente. Dhritarashtra. Dhruta significa ser possuído e Rashtra significa reino. O reino deste corpo é possuído pelo ego. Aquele que de fato domina o corpo é o ego, que é cego. Dhritarashtra é o rei cego que governava o reino dos Kauravas no Mahabharata. Somente quando todos os sentidos submergem no princípio mais elevado, o Self, o corpo se transforma no reino do Dharma, ou justiça. No épico Mahabharata, Indraprastha era a capital do reino dos Dharmaraj. Indriya significa os 10 sentidos, e Prastha significa partida. Então, Indraprastha é de onde os 10 sentidos partem, ou seja, onde eles são controlados. Da mesma maneira, Indraprastha, ou o controle dos sentidos, é a capital, o fator mais importante do reino de Dharma, o Self. Deus é a fonte de tudo, inclusive Indraprastha. Tudo se originou de Deus. Deus é o criador de tudo. Ele, o onipotente, não pode ser descrito por cores, nem categorizado como um objeto. Ele existe desde tempos imemoriais. Tudo que é possível dizer é que ele existia muito antes do universo. Ele é primordial e fundamental. Ele é a fonte de tudo e anterior a tudo. Depois dele veio a criação. Depois de renunciar à mente, ao intelecto, à contemplação consciente, ao ego e etc., aquele que resta para dizer que nada restou é o Deus original primordial.